Fatos está recebendo em seus estúdios o Ivonei, secretário municipal de saúde do município de Pinhão. Nós convidamos o Ivonei para a gente conversar um pouquinho sobre esse momento da pandemia no município de Pinhão, porque os casos vêm aumentando. Então, Ivonei, a gente gostaria aí que você desse o teu olá para o nosso público e também já falasse um pouquinho de como é que está a situação hoje da pandemia no município de Pinhão. A minha saudação a todos os internautas aí da TV Fato. Então, nós passamos aí por um período de bastante tranquilidade com relação à pandemia, né? Depois daquela grande turbulência da metade do ano, né? Que a gente viveu ali uma enxurrada de casos, né? E que, felizmente, graças a um trabalho bastante integrado entre o município, a Associação Comercial, o Empresariado de Pinhão, a Polícia Militar, a Defesa Civil, enfim, todos os segmentos da sociedade, a gente conseguiu juntos fazer com que o nosso número de casos se reduzisse e voltasse dentro dos patamares aceitáveis, né? E considerando agora, mais recentemente, esse aumento de número de casos, e que nós atribuímos a algumas situações que é importante salientar. Não sei se as pessoas têm acompanhado, mas o estado de Santa Catarina vinha numa crescente muito grande de registro de casos lá, e já era uma preocupação nossa que isso nos afetasse como de fato tem nos afetado. Então, Santa Catarina estava, enquanto Santa Catarina estava numa crescente, o Paraná estava numa decrescente de casos. E agora, nos últimos dias, por conta da nossa proximidade de divisa com o estado de Santa Catarina, isso tem refletido em nós aqui, dado essa circulação, né, e de trabalhadores que trabalham em Santa Catarina, o deslocamento muito fácil aqui na divisa dos estados. Então a gente começou de novo, novamente, a registrar alguns casos. Não obstante isso, também nós temos novamente aquela situação da empresa que trabalha aqui no município de Pinhão, aquela grande empresa que também tem um fluxo muito grande de trabalhadores vindo de outros municípios, e que isso também afetou. A gente teve que fazer uma intervenção recentemente, voltamos a conversar, a nos reunir com a direção da empresa para a gente intervir num princípio de foco que estava acontecendo novamente. Então, nesse sentido, nós tivemos aí registro de casos. Já estamos há 2 dias que não registramos nenhum, mas a gente sabe que o vírus está circulando novamente, então a gente precisa voltar a tomar aqueles cuidados que parece que a gente entrou numa espécie de acomodação, porque a gente estava, e era natural isso, porque a gente estava vindo numa situação muito boa, né? E que a gente precisa novamente aí tomar os cuidados para que a gente não tenha novamente um surto grande na cidade. Então, mais no sentido também de reforçar, o comércio tem sido parceiro, a Associação Comercial tem nos ajudado bastante. A gente conversou hoje com o presidente interino, acho, o Olivo, né, que é o presidente da Associação Comercial agora, para que ele repasse essa mensagem aos empresários que mantenham aquelas medidas com relação ao uso do álcool gel, na impossibilidade de lavar as mãos, o uso da máscara de forma constante e não permitir que os clientes entrem nas lojas sem o uso da máscara, o cuidado com os funcionários também, e também o cuidado agora, se aproximando aí do Natal, com promoções que possam estar causando aglomeração, que não seja aquela promoção integrada com a associação comercial, que ela vai ser planejada com certeza, sempre foi muito bem planejada, que ela não traga nenhum tipo de consequência no sentido de promover grandes aglomerações dentro das lojas. Então, para que a gente passe de forma tranquila, porque nós, ainda assim, em termos de região, nós estamos ainda numa situação confortável, né? Se nós compararmos os municípios que compõem a 5ª Regional de Guarapuava, Pinhão ainda está numa situação muito boa. Tivemos apenas um óbito agora, né, que a gente lamenta, porque um óbito, é uma pessoa que perdeu a vida, mas que a gente fique só nesse, né, que nós continuemos nos cuidando, continuemos tomando essas medidas para proteger principalmente aquele grupo mais vulnerável, e que nós passe por esse período aí, chegando a vacina, a gente já vai poder estar vacinando esse público
chamado grupo de risco, e aí a gente possa voltar a esse mínimo de normalidade que a gente sempre espera, né, e que está demorando bastante. É verdade. Ivonei, a gente tem ouvido muito boato, muita gente falando que todo esse, entre aspas, relaxamento em relação ao Covid é por causa do período das eleições. E que passado o período das eleições, o comércio vai fechar, vem toda uma estruturação mais radical. Então a gente queria que, porque a gente sabe que a Secretaria de Saúde de Pinhão, desde o começo, tem trabalhado com planejamento a longo prazo, né? Então, qual é o planejamento? Como é que é? Tem essa possibilidade de o comércio vir a fechar? Inclusive saiu até um áudio, né? Um fake, não é um fake, é um fake áudio, né? Vamos dizer assim. Um áudio aí dando conta, acho que por motivação política, eu acredito, né? Dando conta de que segunda-feira teria um decreto pronto para fechar o comércio. Isso na verdade não existe, inclusive o prefeito Dir Gotardo já se manifestou nas redes sociais. O prefeito tem sempre pautado pelo diálogo, ele é uma pessoa de muito diálogo e sempre foi assim durante a pandemia, quando houve necessidade de fazer aquelas medidas de restrição com relação ao comércio, horário de funcionamento, fechamento de alguns estabelecimentos. Sempre houve o diálogo em princípio, né? Então não teve nenhum tipo de medida bombástica, vamos dizer assim, pacote bomba para dizer assim, a segunda-feira vai... Isso não existe, na verdade. O que a gente tem feito e vamos continuar fazendo é as visitas do nosso pessoal da Vigilância em Saúde, de orientação. A gente sabe que agora no período eleitoral é um período bastante difícil para você conter, pedir para que as pessoas façam o distanciamento social. O momento político não permite isso, né? As pessoas estão circulando, a gente percebe a movimentação está muito grande na cidade principalmente, então a gente não tem como a gente ir lá e coibir as pessoas para não sair à rua. Então o que a gente pede é o cuidado, que as pessoas se cuidem. Nós sabemos que nós vamos ter agora a eleição e que domingo o vencedor e os seus correligionários vão querer comemorar. Então que se faça isso de maneira muito responsável, né? Em vez de fazer uma grande aglomeração de comemoração, faça uma carreata, né? Cada um dentro do seu carro, e evitando assim que as pessoas se amontoem e se abracem para se confraternizar, porque é assim que passa. Infelizmente o vírus ele gosta desse contato, dessa aproximação. E é nesse sentido, não tem nenhum pacote, não tem nenhum decreto aí esperando segunda-feira. Como eu falei, o prefeito, o Dir Gotardo, tem primado sempre pelo diálogo. A gente fez exaustivas reuniões e reuniões para tomar, às vezes, uma medida, por menor que fosse, para diminuir o impacto, para que o impacto não seja prejudicial ao comércio, principalmente ao comércio, que já, vamos dizer assim, esse ano já teve uma dificuldade muito grande por conta aí das restrições. Então não existe nenhum decreto para tranquilizar todo mundo aí. A gente está absolutamente tranquilo, focado aí nessas orientações, que eu acho que é o que mais vale. Aí se perguntar, tá, mas agora está tendo registro de vários casos. Antes tinha poucos casos e aí teve medidas, agora não tem. É aquela questão que a gente sempre tem falado. Nós, seres humanos, nos ajustamos às situações. E todo mundo estava bastante assustado e quase que em pânico por conta de que esperava-se um vírus arrasador, vamos dizer assim, que ia dizimar a parte da população, e que felizmente, e que graças a Deus isso não aconteceu. A gente sabe que o vírus ele tem um público mais específico, que ele agride, que ele coloca em risco a vida, mas como eu falei, felizmente em Pinhão a gente só teve um caso e que a gente espera que fique só nesse. Então a gente se ajustou, a gente tem se moldado à situação. Sabendo disso, não tem sentido fazer medidas de grande restrição agora no comércio, que já pagou um preço muito alto, sabendo que nós, nos cuidando, né, fazendo esse cuidado com as medidas de prevenção, a gente pode tranquilamente ter todo o comércio aberto, sem restrição, cada um cuidando do álcool gel na porta, não permitindo que o funcionário entre, que o cliente entre sem a máscara, aquelas medidas que a gente tem cansado de repetir, e aí não tem necessidade de fazer medidas de fechamento de comércio. Então é por isso que a gente tranquiliza todos aí, que nós estamos absolutamente tranquilos e que vamos passar por isso, logo vem a vacina aí para a gente poder levar uma vida de forma mais tranquila. Na verdade, as pessoas, o pessoal da saúde foi aprendendo a conhecer e a trabalhar com o próprio vírus, né?
Então, acho que cada dia é uma aprendizagem, posto que era um vírus novo, né, Ivonei? Com certeza. Felizmente que a gente tem essa capacidade, Nara, porque senão a gente não conseguiria viver. Se nós não nos ajustássemos às situações, não tivéssemos, o ser humano não tivesse essa capacidade de se ajustar, se moldar às situações, eu acho que a gente não conseguiria viver. Então, aquilo que a gente ficou muito assustado, muito apavorado no início. Nós tivemos funcionários da saúde que entrou em pânico e a gente teve que fazer acompanhamento depois até por conta do medo e do pavor, e que hoje a gente percebe que tá tudo muito mais tranquilo. Quando teve o primeiro caso de Covid em Pinhão, a gente ficou extremamente preocupado, a gente estava assustado quais consequências esse vírus traria para o nosso município, né? Sabendo do que tinha acontecido na Europa, nos próprios países da Ásia, onde começou, e que tinha chegado em Pinhão, aquilo que para nós era muito longe, do outro lado do continente, e que estava aqui agora na nossa cidade. Então, aquilo mexeu com o emocional de todos nós. Então, com o passar do tempo, a gente foi se ajustando, a gente percebeu que realmente quem se protege, quem usa máscara, quem faz uso do álcool gel, quem não participa de aglomerações, não pega. Mas se eu decidir de ir para o barzinho no final de semana, e me aglomerar e me confraternizar, às vezes compartilhar copo, compartilhar o narguilé, ou seja, essas coisas, né, o chimarrão, essas coisas que faz a transmissão do vírus. Então, se eu me cuido dessa forma, eu não vou pegar. Então, eu quero me proteger, eu quero proteger as pessoas da minha casa, da minha família, eu tomo essas medidas. E é isso que a gente pede que as pessoas façam. O resto, no mais, a gente vai levar uma vida normal, porque nós precisamos dessa vida, no mínimo, de normalidade para nós poder tocar em frente, né? Ivonei, domingo nós temos as eleições. E algumas pessoas, inclusive, têm nos mandado via Zap perguntas sobre os cuidados no dia da eleição, se realmente é seguro ir votar. Então, e como o voto é uma coisa importante, porque é ela que decide, né, é o voto de cada um que vai decidir os caminhos, por exemplo, do município de Pinhão, para os próximos 4 anos. Então, a importância também das pessoas se lembrarem que é importante essa ação de ir votar, né? Mas as pessoas podem ir com segurança? Com certeza. Ninguém deve deixar de votar por conta do Covid, né? Tá tudo preparado de forma muito, muito segura para as pessoas irem votar. Então é importante até ressaltar aqui algumas medidas que o próprio Tribunal Eleitoral tomou para dar segurança para todos irem votar sem nenhum tipo de problema. Inicialmente, então, das 7 até as 10 horas da manhã, as pessoas acima de 60 anos e as pessoas que têm doenças crônicas irem votar no início. Por que isso? Porque ele vai pegar um ambiente, vamos dizer, mais limpo, menos contaminado. Então, dá preferência para as pessoas idosas e os doentes crônicos ir votar das 7 às 10 da manhã. Isso não quer dizer que as outras pessoas não possam ir nesse horário. Todos podem ir, mas vai ter prioridade. Quem chegar nesse horário, que tenha mais de 60 anos e que tenha algum tipo de comorbidade, ele vai ser passado na frente, mas as outras pessoas vão estar na fila e a fila vai estar andando e vai ser votado. Vai ter o distanciamento, né, na fila, vai estar tudo isso de forma organizada. Recomenda-se se cada um leve sua caneta para evitar, né, que pegue na caneta lá dos mesários. Então cada um leve sua caneta. Quem tem a possibilidade de baixar o aplicativo do e-título no celular, é uma forma também, porque você vai só mostrar o teu celular com o e-título, não tendo necessidade de você estar tirando o teu documento do bolso. E quem vai levar o documento, o título físico, ele só vai mostrar também, ele não vai precisar também estar entregando para o mesário. Então é muito seguro. Você vai utilizar a tua caneta, você não vai precisar que o mesário pegue o teu título e te devolva. Você vai ter que usar o álcool gel, tanto antes de entrar para a cabine votar, como depois que você sair da cabine. Então, dessa forma, a tecla da urna eletrônica vai estar descontaminada. Então, está muito seguro, né? Eu acho que as pessoas estão sabendo das medidas. E aí depois, na casa, chega lá, passa mais um álcool gel para garantir, ou lava as mãos com água e sabão, que é o mais recomendado, é água e sabão. Então, as pessoas podem votar tranquilamente, ninguém deve deixar de votar por conta de medo do Covid. Evidentemente que as pessoas acima de 60 já não são obrigadas, mas tem muita gente que gosta de exercer a cidadania e faz questão de votar.
e eu não vejo problema nenhum, todos podem votar de forma segura. Então, essas medidas que foram tomadas aí vai garantir aí uma eleição tranquila, sem nenhum problema de contaminação. Evitar também, após o voto, ficar, né, aqueles grupinhos que normalmente as pessoas gostam, porque o momento é propício, né, de comentar, é um momento político, né, mas sair, evitar de fazer essa aglomeraçãozinha, ir para casa e assim evitar também as aglomerações. Então eu acho sim que é extremamente seguro, né? Ok. Ivonei, a TV Fatos agradece por você ter aceito esse nosso convite para prestar esses esclarecimentos à comunidade e deixa você à vontade aí para se despedir do nosso público. Eu que agradeço ao Jornal Fatos, aí a TV Fatos por essa oportunidade, reforçar então, dizer que não tem nenhuma medida aí restritiva para segunda-feira, não tem nenhum decreto, tá tudo absolutamente tranquilo. Reforçando aí, né, os cuidados, desejar uma boa eleição a todos os pinhauenses, né, e que Deus nos proteja aí, e um abraço a todos. Lembrando a você que está conosco e acompanhando neste momento a entrevista com o secretário de Saúde do município de Pinhão, Ivonei, que a TV Fatos estará acompanhando passo a passo as eleições no domingo, dia 15, e que você poderá estar sabendo de tudo que está acontecendo, acompanhando a TV Fatos. Então aproveite, se inscreva em nosso canal, acione o sininho, assim você vai saber de tudo que está acontecendo nas eleições, no país, no mundo, na nossa região e principalmente nos municípios de Pinhão e Reserva do Iguaçu. Até a próxima reportagem.